Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Giovana. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Boa tarde. E aí, cadê os nossos amiguinhos? Ninguém mais? Deixa eu colocar aqui a presença. Está fechando o bimestre hoje. Então aqui tem o Gustavo já presença. Giovana, presença. Estão vendo a coluna de faltas aqui, pessoal? Sim. Beleza, então. Já pegaram a apostila nova, galera? Ainda não. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar o caderninho e nós vamos acompanhar pelo caderno esses conteúdos que eu vou começar a fazer uma introdução hoje, tá? Então vamos anotar no caderno, assim que vocês estiverem com a apostilinha, vocês podem transferir, né, esses conteúdos lá para a apostilinha. Deixa eu projetar aqui para vocês verem. Aqui, ver se dá para enxergar aí, ó, a apostila. Dá para ver? Dá. Deixa eu ampliar aqui a imagem. Tá aí, pessoal. Volume 4, né? Apostila 4. Nós vamos estudar, então, nesse último bimestre, nessa última apostila, o capítulo 9, as equações. Vocês já viram, né? Já tiveram contato com as equações lá no 7º ano. Nós vamos dar uma aprofundada nesse assunto, né? Como é que nós tratamos essas expressões matemáticas na determinação aí de incógnitas, onde nós podemos ter equações com uma incógnita, equações com duas incógnitas, podemos ter, né, equações aí de primeiro grau, de segundo grau. Então, como é que vai ser toda a técnica para que você escreva equações a partir de uma situação problema e consiga, né, resolvê-la, consiga determinar qual é o valor assumido pela incógnita de qualquer uma das equações. No capítulo 10, nós vamos estudar proporcionalidade. Então, nós vamos ver grandezas que seguem um padrão de proporcionalidade, né? Diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, como que eu trabalho com regra de 3, né? Da regra de 3, se há uma proporcionalidade direta, né? Se aumenta uma grandeza, a outra aumenta proporcionalmente, ou se existe uma relação de onde não há proporcionalidade, né? Você tem uma relação, não é que não há proporcionalidade, mas há uma relação inversa, de proporcionalidade inversa, onde eu tenho, por exemplo, uma grandeza que aumenta, ao mesmo tempo que causa a diminuição de outra grandeza. E no capítulo 11, vamos entrar lá na contagem e na probabilidade, né? Quais são aí as técnicas que nós fazemos, como que é o princípio fundamental da contagem, né? A árvore de possibilidades, os cálculos de probabilidades de ocorrência de eventos, né? Então, toda a parte de probabilidade. Então tá aí, ele mostra aí o cara enchendo lá um copinho, né? Com água. A questão aqui... Isso é a apostila nova? É a apostila nova. Eu não Mas, tenho. então, você anota no caderno o que nós vamos fazer hoje, tá? Entendeu? Giovanni, entendeu? Giovana? Só um instantinho aqui.
Voltando. Então tá aqui, eu estava comentando, né, da jarra de água, o cara enchendo um copo, né? Então, eu tenho esse copo com uma determinada capacidade. Cabe uma certa quantidade em volume de água nesse copo. Se eu modificar o tamanho do copo, diminuir o tamanho do copo, eu vou ter outras quantidades que podem ser preenchidas nesses copos. Se os copos forem maiores ou menores, eu vou ter, então, uma relação de proporcionalidade, né? Quantidade de copos com relação ao volume que pode ser colocado neles. Vamos aprender isso lá na frente, né? Mas o primeiro passo nosso vai ser esse capítulo 9, equações, né? Então, equações, pessoal, o próprio nome já diz, são igualdades, é uma relação de igualdade. Eu tenho determinados termos dentro de uma expressão que tem uma igualdade com outros termos. Dentro das equações, então, tem situações práticas aqui, como vocês podem ver aí na postirinha, onde o nosso amiguinho está preenchendo lá, abastecendo lá o seu automóvel, né? Aí ele fala aqui, gasolina ou etanol? Qual a melhor opção para abastecer um carro flex? Aí ele diz um texto aqui que a resposta a essa pergunta deveria levar em conta muito mais do que a economia no bolso do consumidor. Se tivermos como objetivo a construção de uma sociedade sustentável, deveríamos considerar também outras questões, como a poluição causada pela queima de combustíveis fósseis, a eficiência do motor de cada carro pela utilização de um outro combustível e a viabilidade do plantio de cana-de-açúcar a longo prazo. Então, temos aí uma situação simples, onde você está abastecendo um veículo flex e você tem que tomar uma decisão quanto à opção de melhor abastecimento. Mas você tem aí um conjunto de variáveis, né? Essas variáveis, para você tomar essa decisão, não são somente o preço que você paga. Tem outras variáveis que você pode associar a essa tomada de decisão que você terá. Então, quando se fala em variáveis, nós já estamos pensando lá em uma situação onde nós podemos montar uma expressão, né? Uma expressão onde eu terei a presença dessas variáveis. E aí é que você vai ser direcionado para a montagem do quê? De uma equação, né? Então, na primeira pergunta que se faz aqui, qual o critério que seus familiares usam quando abastecem o carro com etanol ou com gasolina? Qual seria esse critério? É pessoal, né? Cada um tem aí um critério para poder fazer o abastecimento. Se tiver um carro que é flex, né? Pode ser o preço. Ah, eu acho que o etanol lá é mais barato do que a gasolina, então eu vou abastecer por causa do preço. Pode ser uma questão ambiental. Ah, o etanol é menos poluente do que a gasolina, libera menos gás carbônico lá no ambiente, isso, né, afeta menos causa menos efeito estufa e diminui lá o efeito do aquecimento global, lá das mudanças climáticas. Ah, mas eu vou usar o etanol porque é um combustível que é feito aqui no Brasil, é 100% brasileiro, eu vou estimular essa indústria do etanol aqui do Brasil. Então, são vários, né, critérios que podem ser adotados aí para você tomar essa decisão de abastecer com determinado combustível. Aí vem a segunda pergunta. Por razões ambientais e econômicas, uma empresa estipula que o valor a ser gasto para abastecer o tanque de combustível de cada veículo de sua frota deve ser de R$ 230, podendo compor uma parte com gasolina e a outra parte com etanol. Um motorista dessa empresa gastou esse valor para abastecer seu veículo, com 65 litros de combustível, sendo 35 litros de gasolina a R$ 4. Qual é o preço por litro de etanol utilizado? Vocês têm uma ideia de como nós podemos resolver esse problema, essa situação, problema, pessoal? Alguma dica, algum palpite? Não. Não sei. Vamos pensar um pouquinho a respeito, então, dessa situação, problema. O nosso amigo,
Então, só pode gastar R$ 230. É o máximo que ele pode gastar, não é? Se é o máximo que ele pode gastar, então vou colocar aqui 230. Acho que é melhor escrever na parte de cima, que aqui vai ficar meio borrado. O máximo que ele pode gastar, então, é 230. Isso com álcool e gasolina. Então, eu vou montar uma igualdade aqui. Vou montar uma equação. Ele fez o que, então? Ele gastou esses 230 colocando 65 litros de combustível, onde esses 65 litros de combustível eu tenho 35 litros de gasolina a R$ 4. Então, eu vou colocar aqui o valor da gasolina. Ele colocou 35 litros vezes cada litro custando R$ 4. E aqui corresponde, então, ao custo da gasolina. E ele colocou também etanol. Quanto que ele colocou de etanol? Não sei. Ele colocou uma quantidade X, que eu também vou multiplicar pelo preço lá do etanol, que eu também não conheço. É uma outra incógnita. Vou multiplicar lá, então, por Y. Então, vejam. Essa primeira expressão que eu montei, ela corresponde a uma equação. Eu estou fazendo uma igualdade, deixa eu arrumar só aqui, esse Y. Estou fazendo uma igualdade para determinar uma incógnita. Eu já achei aqui no meu primeiro termo, x vezes y, são incógnitas. X corresponde ao preço, à quantidade que foi colocada, né, do nosso etanol, e y, o preço dele. Eu poderia montar uma outra equação também com relação ao volume. Foram colocados 65 litros de combustível. Isso equivale, então, à quantidade de gasolina, que foram 35 litros, mais a quantidade de álcool, etanol, que eu não sei quanto que é. Por isso que eu vou chamar, então, de X. E veja que a quantidade de etanol, X, na equação de cima, vezes o preço do etanol, Y, na somatória dessa igualdade, na primeira equação, vai me dar R$ 230. Então, eu tenho nessa situação problema duas incógnitas. São duas equações que representam o problema e cada uma das equações com uma incógnita. Quem são as incógnitas? A quantidade de etanol que foi colocada, X, e o preço do litro deste etanol, Y. Concorda ou não? Sim. Sim. Então, temos aí, pessoal, o que nós chamamos de equações, que são expressões que têm por objetivo determinar uma incógnita, porque elas são igualdades. Então, dentro dos nossos objetivos, do nosso estudo, nós vamos aí, né, trabalhar com as equações de primeiro grau. Nas equações de primeiro grau, eu tenho, então, uma incógnita que está numa primeira, uma potência de 1. Eu estou trabalhando só com x, com y, com z, seja lá qual for essa incógnita. Vamos entender como é que nós encontramos uma fração geratriz para uma dízima periódica. O que é a dízima periódica? O que é a fração geratriz? O que nós vamos ter aí que se apresenta como um número não racional, onde ele não vai ter, né, uma dízima periódica. Vamos aprender a associar a equação do primeiro grau com uma reta no plano cartesiano, né? Vamos aprender a lidar com sistemas de equações do primeiro grau, que foi o que aconteceu naquele exemplo lá em cima.
onde você tem duas incógnitas, e nesse sistema você tem duas incógnitas e duas, né, equações. Aprender a representar de forma gráfica, né, e algébrica essas equações, esses sistemas de equações, e resolver equações polinomiais de segundo grau. E a esse tipo, eu vou ter a minha incógnita, que vai estar na segunda potência, vai estar elevado ao quadrado. Eu vou ter incógnitas do tipo x quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado. Então, são equações polinomiais do segundo grau. Dentro do exemplo que foi colocado lá na introdução, aparece então aí, pessoal, resolução de equações nessa abertura, né? Então, voltando, ele tem que usar R$230. Ele só pode gastar R$230 lá com a quantidade de dinheiro que ele pode abastecer. E esse veículo, né, vai ser abastecido com 65 litros de combustível. É o total que ele vai colocar, né, nesses R$230 que ele vai gastar. E desses 65 litros, ele colocou 35 litros de gasolina, que custa R$4. Então, num primeiro passo a passo, né? Qual vai ser o preço do litro de etanol utilizado? Então, um primeiro passo é descobrir quanto de etanol foi colocado. E para isso basta você subtrair, né? 65 litros foi o total. Você colocou 35 de gasolina. 65 menos 35, você colocou 30 litros de etanol. Fechou. Aquela primeira incógnita que eu montei lá em cima já está resolvida. Agora você vai chamar o preço do etanol de X, que é uma incógnita, é o que você quer descobrir. Para isso, então, você vai montar uma equação, onde, como eu tinha comentado antes, total que você gastou 230, você colocou 35 litros de gasolina, vezes R$4 o litro, e colocou 30 litros de etanol, vezes X, que é a sua incógnita. O preço desse etanol, que é o que você tem que determinar agora. Multiplicando aqui, então, 35, né, por 4, chegamos em 140. Então, a sua equação ficou 30x mais 140 é igual a 230. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Giovana, tudo bem? Sim. Como que nós descobrimos esse valor de x, pessoal? Agora eu queria que vocês me dissessem quanto vale x, qual é o valor dessa incógnita, qual que é o valor do preço do etanol. Faça um cálculo rápido aí. Vamos lá. Qual é o valor de x? Boa tarde, João Pedro. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu colocar aqui a presença. Conseguiram terminar o valor de x? Não sei. Então a equação é esta aqui, ó. João Pedro, temos que resolver esta equação. Que número x vezes 30 mais 140 dá 230? Qual página é, professor? Você já está com a apostila aí, a nova? A do terceiro bimestre? Não, a do quarto bimestre. Não. Então,
Eu já comecei a apostila do quarto bimestre, mas a gente está fazendo as anotações no caderno, tá? Só acompanhando aqui comigo, na tela, e fazendo as anotações no caderno. Estamos vendo a parte de equações. Então, põe lá no seu caderninho a data de hoje e escreve lá. Equações. É o nosso capítulo... Deixa eu ver que eu esqueci qual que é o capítulo aqui. Capítulo 9. Conseguiram, pessoal? O quê? Resolver essa equação? Tem que determinar o valor de x. Tem que determinar o valor de x. Qual o valor dessa incógnita? Calma aí, pessoal. Vamos lá. Três? 3? Giovana, conseguiu? Tentando. Dom Pedro, conseguiu? Ainda não. Gustavo conseguiu. Se é o seu cálculo, Consegui não. Gustavo, estiver correto, se você substituir o 3 na expressão, Sim, eu fiz a operação reversa. isso, então você vê que você faz uma prova, né? Uma prova real, de fato, satisfaz aí a igualdade, né? Satisfaz a equação. Tá? Dá para ver minha luzinha aí, pessoal? Sim. Então, acompanhem comigo aqui. Como que eu vou resolver esta equação? Me interessa descobrir qual é o valor da incógnita. Qual é o valor de x? Aqui eu tenho uma igualdade. Primeiro membro da equação, do lado esquerdo, eu sempre vou deixar as minhas incógnitas, o que eu quero descobrir. E do meu lado direito, eu vou deixar os valores numéricos, os termos que só têm números, valores numéricos. Para que eu consiga resolver essa equação, eu preciso usar princípios. O primeiro princípio que eu uso é o princípio da adição ou subtração. Princípio aditivo, por exemplo, ou mesmo para subtração. Me interessa chegar numa situação onde eu descubra que x vai ser igual a um determinado valor. Para isso, eu tenho que eliminar todos os valores numéricos que eu tenho no primeiro membro, fazendo com que no final só apareça x. Como que eu vou fazer isso, então? O primeiro passo é usar o princípio aditivo, ou também de subtração. Se eu somar, adicionar valores iguais dos dois lados da equação, a equação permanece válida. Se eu subtrair dos dois lados, nos dois membros, um mesmo valor igual, né, a equação continua valendo, a igualdade permanece. É como se fosse uma balança. Se a balança está equilibrada, se eu coloco pesos iguais dos dois lados, ela continua equilibrada. Se eu tirar pesos iguais dos dois lados, a balança vai continuar equilibrada.
Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou olhar para esse 140. Eu tenho que eliminá-lo daqui, porque me interessa deixar no final só o x. O que eu vou fazer, então? Eu vou subtrair 140 dos dois lados. Então, eu vou escrever aqui 30x mais 140, que já estava deste lado, e eu vou subtrair 140 do primeiro membro, e no segundo membro, que já tinha 230, eu também vou subtrair 140. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Notem que mais 140 com menos 140 vai dar zero. Corte. O primeiro vai sobrar somente 30x, que vai ser igual a 230 menos 140. Confere, pessoal? Sim. 230 menos 140 dá quanto, turma? 90? Até aqui tudo bem? Fiz essa conta aqui, ó. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que chegar num valor de x. X vai ser igual a quanto? Mas ainda eu tenho esse valor numérico de 30 aqui. E eu preciso deixar o primeiro membro só com x para chegar na solução. Para isso, vou usar um outro princípio. O princípio multiplicativo, que também pode ser por divisão. Eu vou dividir os dois lados por 30, porque eu quero eliminar esse termo numérico 30 do x. Então, eu vou dividir o primeiro membro por 30 e vou dividir o segundo membro também por 30. E notem que agora, no primeiro membro, 30 dividido por 30 vai dar 1. Vai sobrar só o x. X, que vai ser igual a 90 dividido por 30. Posso eliminar, simplificar um zero em cima e um zero embaixo. 9 dividido por 3, 3. Cheguei na solução da equação, pessoal? Sim ou não? Sim. X, que era incógnita, que eu não sabia quanto valia na equação, eu determinei. Solucionando, né? Resolvendo essa equação. A partir disso, eu descobri, então, que o preço do litro do etanol é de quanto, pessoal? R$3 o litro. Tudo bem, galera? Sim. Giovana, tranquilo? João Pedro, tranquilo? Sim. Deixa eu voltar lá na apostila, então. Vamos lá. Isso, pessoal, vão anotando no caderno, tá? A solução dessas equações. Anota no caderno porque eu vou pedir fotinho disso aí para vocês, hein? Já vou adiantando. Ainda hoje. Então tá aí princípio aditivo, princípio multiplicativo, que eu tinha comentado com vocês. O que é o princípio aditivo, pessoal? Você pode adicionar ou subtrair um número de ambos os membros, né, de uma equação, sem que você altere a solução dela. A equação continua válida. Então eu posso somar um mesmo número dos dois lados ou subtrair um mesmo número dos dois lados, que a equação permanece válida. Eu vou ter a mesma incógnita.
E o princípio multiplicativo diz para você que você pode também subtrair um mesmo número do primeiro membro e do segundo membro, sem que você altere. Subtrair não, você pode multiplicar ou dividir, na verdade, o princípio multiplicativo. Ambos os membros por um mesmo número, sem alterar, né, o valor da sua incógnita. Muito bem. Você só não pode fazer isso, né, no caso, com zero, né? Porque com zero você vai ter uma situação onde você vai zerar. E aí você não vai determinar a sua equação, é claro. Então vejam aqui o passo a passo que eu fiz aqui na lousa. Estão vendo aí, pessoal? Dá para ver aí na apostilinha? Galera, estão me ouvindo? Sim. Então, princípio aditivo na equação 30x mais 140 é igual a 230. Então, o que eu fiz no primeiro passo? Princípio aditivo. Eu subtraí no primeiro membro 140 e subtraí no segundo membro 140. Então, ficou aqui mais 140 com menos 140, zerou, vai ficar só 30x. E 230 menos 140, 90. Agora eu tenho que eliminar o 30 do x aqui, não é? Que está multiplicando. Para isso, eu vou dividir os dois membros por 30. Então, dividiu aqui 30x por 30. E no outro membro, 90, dividiu por 30 também. 30x dividido por 30, então 30 em cima, 30 embaixo, cancela. Vai sobrar só o x. E 90 dividido por 30 dá 3. Então, você chega à conclusão que o seu x, a solução dessa equação, vai ser igual a 3. Então, está aqui, pessoal. Sempre nós nos referimos como solução da equação, determinamos esta incógnita, vai ser igual a 3. Ok, galerinha? Sim. Giovana, João Pedro, tranquilo? Sim. Agora é com vocês, ó. Então, no caderninho, use os princípios da equivalência para resolver as equações polinomiais do primeiro grau a seguir. Então, tem aqui o item A e o item B. E depois aparecem outras aqui que a gente já trabalha. Então, pessoal, mãos à obra aí no caderno. Façam aqui o item A e o item B. E vocês têm uns minutinhos aí para poder determinar aí qual é a solução dessas equações polinomiais do primeiro grau. Por que são equações polinomiais do primeiro grau? Porque elas têm uma incógnita e porque essa incógnita está na primeira potência, está elevada a 1. Então é primeiro grau. Eu estou lidando só com x. X elevado a 1, então primeiro grau. Tudo bem aí, pessoal? Sim.
Tá saindo aí, galera? Sim. Pronto. Beleza, então. Gustavo, conseguiu? Sim. João Pedro, conseguiu? Sim. Então, galerinha, tire uma fotinha aí do caderno e manda aqui no WhatsApp, no grupo de vocês. Pode ser no Zap mesmo depois, que eu abri a atividade das fotos, vocês podem mandar lá também. Mas eu não abri ainda, não. Por enquanto, pode ser no WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Oitavo C. Estão vendo na tela aí? Sim. Manda brasa. Tira uma fotinho aí do caderninho e manda aqui. Ô, professor, eu já mandei a foto, chegou? Deixa eu ver aqui. É só... Ah, chegou. Chegou, a Giovana tá aqui. Chegou a sua também, Gustavo, tá aqui. Beleza. Falta só do João Pedro. E aí, João? Prof, eu já vou enviar, porque a câmera do meu celular quebrou e eu vou pegar o celular aqui da minha mãe e do meu irmão. Beleza. Vou aguardar só o João ali, galera, que a gente já corrige aqui. Uma dica de correção para vocês. Na solução que vocês encontraram para x, substitui o valor de x na equação e vê se bate.
se a igualdade se mantém. Por exemplo, né? Eu resolvi a equação, aí 3x menos 5 é igual a 7. Eu vi que x vale, sei lá, 4. Substitui lá na equação. 3 vezes 4 menos 5 é igual a 7. Se a igualdade, né, se confirmar, a solução está correta. Bateu nas duas aí? Hã? É a prova que você faz, né? De que a Ah, tá, solução... entendi. Entendeu? Então, aqui, na primeira equação, deixa eu colocar aqui para vocês verem na lousa. Tá dando para ver a luzinha aí, turma? Sim. Então, nos interessa descobrir o valor da incógnita x. Para isso, eu tenho que chegar lá no final com uma expressão x é igual a algum valor. Primeiro passo, então, eu vou eliminar este menos 5 do primeiro membro. Para isso, eu faço 5 de um lado e 5 do outro. Porque se eu somar 5 aqui, menos 5 mais 5 vai zerar. Então, vai ficar 3x, o menos 5 que já estava lá, o mais 5 que eu vou somar de um lado, vai ser igual ao 7 que já estava no segundo membro, com mais 5, porque eu somei 5 no primeiro e 5 no segundo. Observem, então, que menos 5 com mais 5 vai zerar e vai sobrar no primeiro membro somente 3x, que vai ser igual a 7 mais 5, 12. Agora eu preciso isolar o x usando o princípio multiplicativo, porque eu tenho 3 multiplicando x. Para eliminar esse 3 daqui, eu vou dividir por 3. Divido por 3 no primeiro membro e divido por 3 no segundo membro. E percebam, então, que 3 dividido por 3, eu simplifico, vai dar 1. Então, vai ficar no primeiro membro somente x, vai ser igual a 12, dividido por 3, 4. E a solução da nossa equação é x é igual a 4. É verdade? Vou ver. Pego essa solução e substituo aqui na equação, para ver se a equação é válida. 3. Está dando para ver, pessoal? Ou está muito baixo? 3 vezes o x, que vale 4, menos 5, tem que ser igual a 7. 3 vezes 4, 12. Menos 5 tem que ser igual a 7. 12 menos 5 é igual a 7. Portanto, 7 é igual a 7. A igualdade é válida, é verdadeira. O que comprova, então, a solução correta. X é igual a 4. Tudo bem, pessoal? Sim. Giovana, tudo bem? Sim. João, tranquilo? Sim. Muito bem. Deixa eu voltar aqui, não. Oh, caramba. Deixa eu ver aqui. Minha apostilinha. Para escrever a outra. Galerinha, 10 minutinhos aí para vocês tomarem uma aguinha, um chazinho. E a gente já retorna aí, tá? Na segunda aula. Tranquilo? Sim. Então, 10 minutinhos de intervalo para vocês, tá?
Oi, galera, estão na escuta aí? Sim. Querem saber as suas médias ou não? Sim. Gustavo, quer saber? Oi? Quer saber sua média de terceiro bimestre? Ah, sim. João Pedro, quer saber sua média de terceiro bimestre? Sim. Espera um pouquinho que eu vou localizar aqui, só um instante. Viram aí, pessoal? Não, pra mim não tava compartilhando, não. Dá uma olhadinha no chat. Ah, Vejam tá. no chat. Vi. Muito bem. Vamos voltar lá para o nosso exercício, né? Deixa eu ampliar aqui. O primeiro estava fácil, né? O segundo aqui, como é que fica agora? Eu tenho aí uma equação onde aparece, né? Termos aí que tem incógnitas. Como que eu vou fazer agora para resolver essa aqui? Então vou colocar aqui na lousa para vocês enxergarem melhor a resolução. Espera um pouquinho só. Deixa eu tirar aqui, ó, compartilhamento. E aí eu coloco aqui para vocês, né, na lousa. Deixa eu achar aqui, opa. Tá dando para ver a luzinha aqui, pessoal? Sim. Então a equação é x sobre 5, x dividido por 5, menos 1 meio vai ser igual a 1 quinto. Tá aí. Nosso problema agora é que nós temos uma equação que apresenta frações. E eu tenho frações que não têm o mesmo denominador. Eu tenho uma das frações com o denominador igual a 2 e outra com o denominador igual a 5. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que escrever essas equações com as frações de mesmo denominador, ou seja, com um denominador comum. Para isso, eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum
entre esses denominadores. Quem são os denominadores, então, que eu tenho? Eu tenho 5 e eu tenho 2. Tenho que achar o mínimo múltiplo comum entre 5 e 2, para transformar esses denominadores em denominadores comuns. Como que eu faço isso? Quem são os múltiplos de 2? Então, os múltiplos de 2 são 2, eu vou colocar 4, 6, 8, 12, 10, né? Esqueci do 10 aqui. 10. 12, 14, 16, 18 e assim por diante. Quem são os múltiplos de 5? Então, eu vou colocar o próprio 5, o 10, o 15, o 20. Quem é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 5? Então, eu vejo que eu tenho aqui 10 para o 2 e tenho 10 para o 5. Então, o mínimo múltiplo comum, MMC, entre 2 e 5, é o número 10. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Giovana, tudo bem? Sim. João, tranquilo aqui? Sim. O que eu faço agora? Eu vou transformar essas frações em frações de mesmo denominador. Então, eu vou escrever aqui embaixo toda essa expressão da seguinte forma. Aqui vai ser 10, a primeira, menos a segunda fração, precisa aparecer 10 de denominador, vai ser igual à terceira fração, que também precisa ter 10. Agora, repare, eu tinha 5 aqui embaixo, denominador. Virou 10. Significa que eu multipliquei por 2. 2 vezes 5, 10. Eu vou fazer a mesma coisa com o numerador. 2 vezes x. 2 vezes x, então aqui em cima tem que aparecer 2x. Vamos para a segunda fração. Vejam que o denominador era 2 e ele virou 10. Para isso, eu devo multiplicar por 5. 5 vezes 2. 5 vezes 2 dá 10. Se eu multipliquei embaixo por 5, tenho que multiplicar o numerador também por 5. 5 vezes 1. 5 vezes 1, portanto, 5. E vejam que na última fração, o denominador era 5. Transformei em 10. Para o 5 ter virado 10, eu multipliquei por 2. 2 vezes 5, 10. Se eu multipliquei por 2 o denominador, tenho que multiplicar o numerador também por 2. 2 vezes 1, 2. Tudo bem aqui, pessoal? Sim. Giovana, tudo bem? Sim. João, tranquilo? João, tranquilo? Sim. Agora eu vou aplicar o princípio, né, multiplicativo. Por que eu vou aplicar o princípio multiplicativo? Porque eu quero eliminar esses denominadores da equação, né, o 10 dos denominadores, para transformar essas frações em números, né, números inteiros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar dos dois lados por 10. Então, multiplicando os dois lados, os dois membros da equação por 10, aqui eu vou multiplicar por 10 no primeiro membro, e aqui eu também vou multiplicar por 10.
E quando eu faço isso, reparem que eu vou obter 10. Na distributiva, vai ficar 10 vezes 2x sobre 10, primeiro termo da distributiva, menos o segundo termo da distributiva, 10 vezes 5, dividido por 10. Vai ser igual, aqui vai ficar 2 vezes 10, dividido por 10. Ok, galera? E como num passe de mágica, 10 em cima com 10 embaixo, corta. 10 em cima com 10 embaixo, corta. Vai dar 1. 10 dividido por 10 também vai dar 1. A minha equação agora ficou como, pessoal? Ficou 2x menos 5 é igual a 2. Legal. Tirei a fração, né, as frações da jogada, vou trabalhar aqui com esses números inteiros. Vou tentar eliminar aqui, ó, o menos 5 do primeiro membro, para começar a isolar o x. Para isso, eu vou fazer então o quê? Somar mais 5, né, de um lado, de um membro, e mais 5 no outro membro. Dá para enxergar aqui embaixo, pessoal? Sim. Então vai ficar 2x menos 5 que eu tinha no primeiro membro. E claro, vou somar mais 5. E o segundo membro da igualdade, eu tinha o 2. E eu também vou somar 5. Reparem então que menos 5 com mais 5 vai zerar. Eu vou ficar então com 2x é igual 2 mais 5, 7. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Falta o que para eu isolar o x? Falta eu me livrar desse 2 que está multiplicando. Então, eu vou aplicar o princípio multiplicativo. Se está multiplicando, eu vou dividir o primeiro membro por 2 e o segundo membro também por 2. E notem, então, que 2 dividido por 2 vai dar 1. X, portanto, é igual a 7 sobre 2. 7 dividido por 2, 7 meios. Deu para enxergar aqui o resultado, pessoal? Sim. Alguma dúvida, galera? Gustavo, tranquilo? Giovana? João? Não. Moleza? Posso voltar na apostila? Pode. Sim. Muito bem. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Estão vendo a apostila aí, turma? Sim. Bom, aqui na página 4, tem mais duas equações aí, turma. Vamos fazer o mesmo esquema, né? Vamos resolvê-la, tá? Tirar uma fotinha e mandar lá no WhatsApp. O item A e o item B. Cinco minutinhos aí para vocês.
E aí, tá saindo? Sim. É possível resolver essas duas equações, pessoal? Não. Nenhuma das duas é possível resolver, perceberam? Sim. Então, nesse caso, nós temos uma situação em que não são equações, não é uma igualdade que nós estamos lidando aí. É uma expressão que não há uma igualdade. Se você tentar fazer a resolução, né, destas equações, você vai chegar na seguinte conclusão. No item A, né? Eu vou aqui dividir, né, os dois termos aqui por 2 e depois por T, de maneira que você vai chegar numa situação onde você vai encontrar 5 é igual a menos 3. Não é verdadeiro isso. Da mesma maneira, no item B, se você tentar, né, resolver a sua equação, você vai chegar numa expressão que diz que menos 3 é igual a menos 3. Neste caso, você tem uma igualdade verdadeira. Só que o que acontece, né? Na primeira equação não há nenhum número que você possa determinar aqui que satisfaça essa equação. E na segunda, você percebe que você satisfez aqui a sua igualdade, mas aqui você não tem uma incógnita. O S simplesmente, né, ele não é uma incógnita. Então, nesses casos, né, que nós temos essas situações, você tem equações que são sem solução, porque não satisfazem uma igualdade, e numa outra situação, você tem uma chamada equação indeterminada, porque não tem como você afirmar um valor da incógnita, um único valor. Essa incógnita pode ter qualquer valor, infinitos valores. É como se você chegasse numa situação onde x mais 10 é igual a x mais 10. Ora, qualquer valor de x satisfaz essa equação. Então, não existe uma incógnita definida. Você tem infinitas soluções para a equação. Qualquer valor de x vai satisfazê-la. Portanto, ela é chamada de equação indeterminada. O primeiro caso, então, onde a igualdade não se satisfaz, não é satisfeita, você não tem solução. Não há uma solução para uma equação que permita que 10 seja igual a menos 2. Então, a sua equação não tem solução. Tudo bem, pessoal? Sim. Estão vendo essas atividades aqui, galera? Sim. Então, aqui na página 4, como vocês estão sem apostila,
Eu não vou pedir tudo para vocês fazerem, porque vocês estão sem apostila, mas eu vou pedir para fazer aqui esse exercício 1, tá? Vamos fazer agora o exercício 1, o item A, o item B, o item C e o item D. Vamos fazer no caderninho mesmo, tá? Enquanto eu estou acompanhando aqui com vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, naquele mesmo esquema, né? Terminou, tira a fotinho e manda lá para mim no WhatsApp. E não descarta esse arquivo de foto não, porque eu vou abrir uma atividade lá no Positivo On para as fotos, né? Dos exercícios da apostila, vocês já mandam lá também, assim que estiver disponível. Entenderam? Sim. Se quiser tirar um print da tela também, para poder acompanhar aí. Tranquilo aí, turma? Sim.
E aí, pessoal, tá saindo? Para fazer só o exercício 1, Só um. Por enquanto, só um. mandei no WhatsApp. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Já vi aqui. Beleza. Ok. Professor, você pode colocar, eu tô no último exercício. Ah, põe. Espera só um pouquinho. Deixa eu compartilhar aqui. Espera lá. Vou pegar aqui. Oh. Pronto. E aí, galera, tá saindo? Sim. Você viu que eu mandei, prof? O seu eu vi, Giovana. Já vi aqui. Sei. E o João? Tá saindo, João? João? Houston para João. Houston para João. João está me ouvindo?
Ah, o João saiu. Foi pro vestiário mais cedo. Deixa eu ver aqui, do Gustavo já chegou também. Beleza. Muito bem, então vamos corrigir isso aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Compartilhar. Deixa aqui. Ampliar. Eu vou fazer aqui na luzinha. Fica melhor. Porque a canetinha hoje aqui tá terrível. Espera só um pouquinho que eu vou tirar aqui o compartilhamento da tela. E eu já coloco aqui na luzinha. Pronto. Aí vamos lá. Então, a primeira equação, menos 12 é igual a menos 5. Menos 12 é igual a menos 5s mais 3. Dá para ver aí na luzinha, pessoal? Sim. Gente, como isso aqui é uma igualdade, se eu inverter os membros dessa igualdade, a equação permanece válida. Então, eu vou fazer o quê? Vou inverter, vou escrever menos 5s mais 3 continua sendo igual a menos 12. Maravilha. Me interessa isolar o S, determinar quem é essa incógnita. Então, primeiro eu vou eliminar esse mais 3 daqui. Para isso, então, eu vou usar, né, o princípio aditivo, 5S, propriedade aditiva, o mais 3 que já estava aqui, e eu vou subtrair 3 de um lado e 3 do outro. Vai ser igual a menos 12, e aqui vai ficar menos 3. Vejam que no primeiro membro, mais 3 com menos 3 vai zerar. Eu vou ficar com menos 5s. É igual a menos 12 com menos 3, menos 15. Ok. O que eu posso fazer agora? Tenho que eliminar o menos 5 do primeiro membro para isolar o s. Então, vou usar o princípio multiplicativo, propriedade multiplicativa. Então, vou dividir de um lado por menos 5 e vou dividir o outro lado também por menos 5, os dois membros. Reparem, então, que menos 5 dividido por menos 5 dá 1. Então, o primeiro membro fica S. É igual a menos 15 dividido por menos 5, regra do sinal na divisão, menos com menos dá mais. 15 dividido por 5, 3. S é igual a 3. Solução da nossa equação. Tá certo? Acertaram aí, turma? Sim. Moleza? Sim. Tranquilo, Giovana? Sim. Posso apagar aqui? Pode. Essa luzinha pequena. Já viu, né? Vamos para o item B. O item B é x sobre 7. Aqui eu tenho menos 5 sétimos. Vai ser igual a 1 sétimo.
Olha, pessoal, já íamos aplicar aqui, né, a propriedade multiplicativa. Mas vejam que 7 e 7 nos denominadores, eu já vou cortar direto eles. Corto aqui e corto aqui. Os denominadores são iguais. Ao invés de chegar e, eu vou multiplicar por 7 o primeiro membro e vou multiplicar por 7 o segundo membro. E é por isso que nós já estamos cortando direto os denominadores iguais em um membro e no outro membro. Tudo bem, galera? O que fica disso, então? Vai ficar x menos 5 é igual a 1. Eu vou agora, para isolar a minha incógnita, eu tenho que eliminar o menos 5 daqui. Então, para isso, eu vou fazer a soma nos dois membros de 5. Vai ficar, então, x menos 5 mais 5 no primeiro membro é igual a 1. E também vou adicionar mais 5. Então, vejam que no primeiro membro, menos 5 com mais 5 vai zerar. Vou ficar somente com x é igual a 1 mais 5, 6. Solução da nossa equação, x é igual a 6. Tranquilo, turma? Sim. Giovana, tranquilo? Posso apagar aqui? Apagar. Aí temos aqui o item C, 2x sobre 3. 2x sobre 3. Com x sobre 2 é igual... Opa, tem menos 5 quartos, né? Menos 5 quartos é igual a 0. Bom, de novo nós temos aquela situação das frações, né? Então, na situação das frações, nós vamos ter que achar, né, o mínimo múltiplo comum para tornar os denominadores iguais. O meu mínimo múltiplo comum terá que ser entre 3, 2 e 4. Os múltiplos de 2 são 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Os múltiplos de 3 são 3, 6, 9, 12 e assim por diante. E os múltiplos de 4 são 4, 8, 12, 16 e assim por diante. Qual é o mínimo múltiplo comum entre os nossos aí, pessoal? Aqui eu vou colocar mais um 12 também, né? E assim por diante. Aqui eu esqueci 10, né? Perdão. 10, 12, 14 e assim por diante. Achamos o mínimo múltiplo comum aí? Entre esses três números? Vejam. 2 é só para o 2. 4 aparece só para o 2. 6 aparece só para o 2 e para o 3. 8 aparece só para o 2. E também para o 4. 10 aparece para o 2, mas não para os outros. 12 aparece para o 2, para o 3 e para o 4. Então, 12 é o mínimo múltiplo comum entre esses três números. Vou escrever as frações, então, com o denominador 12. 12 na primeira fração, mais 12 na segunda, menos 12 na terceira, vai ser igual ao outro membro também, 12.
Agora eu vou arrumar o numerador. 3 virou 12. Então foi multiplicado por 4. Então multiplica em cima também por 4. 4 vezes 2x, 8x. 12 veio aqui para se transformar esse 2 em 12, eu multiplico por 6. Então 6 vezes 2, 12. Em cima tem que multiplicar por 6 também. 6x. 4, para se transformar em 12, tem que multiplicar por 3. Então, 3 vezes 4, 12. Em cima também multiplico por 3. 3 vezes 5, 15. E aqui, eu tenho 0. É a mesma coisa que 0 sobre 1. E para o 1 ter virado 12, eu multiplico, então, em cima também por 12. 12 vezes 0, 0. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Olha, eu já vou cortar direto aqui, tá? Veja que os denominadores são todos iguais nos dois membros. O que eu faço? Já corto direto, porque eu sei que eu vou multiplicar os dois membros por 12. Então já cortei, cai fora. O que restou disso tudo? 8x mais 6x menos 15 é igual a 0. Vou apagar essa parte aqui de cima. Pode ser, pessoal? Essa primeira parte? Sim. Pode ser, Giovana? Pode apagar essa primeira parte aqui, Giovana? Não. Vou continuar aqui em cima. Então, puxando isso aqui de baixo aqui para cima, eu tenho 8x mais 6x menos 15 é igual a 0. Vejam que 8x mais 6x eu já posso somar direto aqui, não é? Concordam? É o mesmo valor aqui que eu tenho da minha parte literal, né? Sim ou não? Então, 14x menos 15 vai ser igual a 0. O que eu faço agora? Preciso eliminar esse menos 15 que está aqui. Para isso, vou usar a propriedade, né, o princípio aditivo. Eu vou somar 15 de um lado e 15 do outro. Então, eu tenho 14x com menos 15, que já estava aqui. Eu vou somar 15 no primeiro membro. Isso vai ser igual a 0. E também 15 no segundo membro. E reparem, então, que menos 15 com mais 15 vai zerar. Fica 14x. Vai ser igual a 0 mais 15, 15. E eu tenho que eliminar, então, o nosso 14, que está multiplicando a incógnita. Eu divido de um lado o primeiro membro por 14 e divido o segundo membro também por 14. Desta forma, 14 dividido por 14 vai dar 1. Vai ficar x. 15 dividido por 14. Não vai dar uma solução, né, com um número inteiro. Eu posso, então, colocar essa solução na forma fracionária, 15, 14 avos. Eu não consigo reduzir essa fração, né, não consigo dividir em cima e embaixo por um mesmo número, para tornar ela, né, achar a forma irredutível. Ela já está na sua forma irredutível, 15, 14 avos. Tudo bem, galera? Sim. Dúvida daqui?
Não. Giovana, tranquilo? Sim. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu não vou ter tempo de fazer outro exercício. O que eu vou fazer então? Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Não vai ampliar se eu não compartilhar. Espera um pouquinho. Ó, pessoal, dá uma observada aí na tela. Deixa eu ver aqui, até o B. Tá. Eu vou fazer o seguinte, que estão vendo aí na tela, né? Eu vou tirar aqui um print dessa tela e vou mandar lá no WhatsApp para vocês. E fica o exercício 2 de lição de casa, tá? Eu volto então na próxima aula para corrigir o item D do exercício 1. E a gente corrige também o exercício 2, que fica aí de lição de casa para vocês. Tudo bem? Sim. Tranquilo, Giovana? Sim. Tá bom, galera. Vou deixar vocês descansarem um pouquinho para a próxima aula. Um bom final de semana para todos. Se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, galera. Um abração.